pessoal, vamos então a mais uma live do programa Cure-se. Hoje trazendo um tema muito especial, que é a cura emocional. Não poderíamos deixar de abordar, porque neste mês de maio estamos trabalhando a inteligência emocional durante o mês todo. E nessa primeira semana eu fico muito, mas muito honrada em trazer este tema, cura emocional. Até porque o nosso programa, ele nos leva à cura, à autocura, a buscar o autocuidado, a buscar o autoconhecimento, a buscar formas inteligentes, estratégias de identificar exatamente o que necessitamos, porque nós somos únicos, nós somos seres únicos e maravilhosos, mas precisamos nos reconhecer, nos identificar e principalmente aceitar, fazer as aceitações do que realmente é importante e necessário para nós. Essa verificação, ela é muito, muito importante. E agora, então, eu vou iniciar com os nossos trabalhos de hoje. Bem, se você faz um breve arranhão na mão, né? Você vai rapidamente curar aquele arranhão, colocando alguma pomadinha, alguma coisa, e não vai ficar cicatriz. Agora, se você fizer um corte mais profundo, você vai tratar, mas mesmo assim vai ficar uma cicatriz. Assim é com as nossas emoções. Algumas coisas que nos acontecem, a gente tem uma expectativa de que a gente vai conseguir ressignificar aquela situação e deixar passar, né? Buscar através daquele conflito um processo de evolução, de aprendizagem. Agora, quando essa emoção, quando este acontecimento deixar uma cicatriz emocional, essa expectativa, ela fica nula. Inclusive, aquela velha frase, com o tempo passa. Tá? Então, fica codificado na nossa mente inconsciente essa cicatriz emocional. Ela fica lá armazenada. Existem pessoas que nem sabem que tem a cicatriz emocional. Às vezes chega no meu consultório e aí eu pergunto, aí a pessoa diz, eu tenho esse vício comportamental, mas eu não sei por que eu tenho essa dificuldade. Porque eu fui uma criança feliz e papapá. Como foi a gravidez da sua mãe? Porque, na verdade, nós estamos com coisas codificadas que desconhecemos. Desde a fecundação até 3 anos de idade são as etapas mais importantes da construção do córtex cerebral. E são pouquíssimas pessoas, estatísticas mostram que são pouquíssimas pessoas que recordam acontecimentos até essa faixa etária. Então, realmente nós temos que estar atentos, porque o que vai acontecer se nós temos uma cicatriz emocional? Nós vamos ter algum desvio, alguma tanto de personalidade
como também comportamental. Processos autodestrutivos, como vícios, né? Como comportamentos que denigrem, que as pessoas têm, às vezes, síndromes de pânico, crises de ansiedade ou qualquer outra patologia, dificuldade de falar em público, né? Dificuldade de corresponder com as expectativas que têm e não sabem por quê. Alguma coisa tem, algo está lá codificado na sua mente inconsciente. E falar, gente, é lindo, maravilhoso. Mas chega no meu consultório pessoas que falaram 300 anos, como eu digo, 10, 15 anos em terapia e não resolveu. Porque nós temos que ir aonde? Como eu digo para as crianças, nós temos que ir lá na caixa preta, onde está codificado, onde está registrado. Estes processos estão lá. E às vezes a gente não tem consciência disso. A gente só sabe que as coisas não estão dando certo, que nós estamos repetindo situações, que nós estamos fazendo acontecimentos desagradáveis, que nós até fizemos grandes comprometimentos, chega na hora, nos bloqueamos, né? No caso de concurso, de vestibular, as pessoas têm bloqueios, por mais que estudaram, que se prepararam, e a gente não sabe por quê. Então, são essas questões, essas cicatrizes emocionais, né? Então, agora nós vamos ver, tá? Nós vamos ver algumas situações que possa deixar, você faça uma retrospectiva de como foi a gravidez da sua mãe, o que a sua mãe contava, até 3 anos de idade, como aconteceram as coisas na sua vida e até o dia de hoje, né? E o que nos é uma das coisas que mais causam cicatrizes emocionais? É a rejeição. E grande parte das pessoas, infelizmente, no tempo que não existia anticoncepcional também, né? Agora tem anticoncepcional, fica mais fácil, mas as pessoas, grande parte, foram rejeitadas inicialmente pela mãe, que se assustaram por estar grávida, que não esperavam, que não estavam preparadas pela gravidez, tanto ela, como a família, como financeiramente, etc. Então, grande parte das pessoas sofreram rejeição, né? Grande parte das pessoas sofreram abandonos. Grande parte das pessoas sofreram humilhação. Grande parte das pessoas sofreram bullying. Grande parte das pessoas tiveram perdas, lutos, perdas de familiares, de pessoas que eram âncoras na sua vida, em várias etapas de sua vida, né? Várias pessoas sofreram por traições. No romance, geralmente acontece isso, né? A traição. Também muitas pessoas sofreram por serem deixadas de lado na própria família, comparadas, né? Eu recebo muita pessoa que diz assim, a minha mãe sempre dizia, o teu irmão é nota 10 e tu é um desastre nos estudos, né? Então aquilo ali ajuda a que aquilo potencialize, aquela cicatriz fique mais profunda ainda, né? Não vai ajudar. Tem que buscar recurso para verificar o que acontece que aquela pessoa tem aquela dificuldade. E não ficar cobrando, e não ficar de forma denegrindo a construção daquele ser, né? Então, grande parte das pessoas, estatisticamente, é comprovado isso, que grande parte das pessoas tem cicatrizes emocionais. E essas cicatrizes emocionais, elas têm que passar por um processo para elas serem
para elas serem recodificadas na nossa mente, para haver disrupturas neuronais neste problema. Mas antes eu gostaria de mostrar para vocês sinais dessa cicatriz emocional, tá? Um dos sinais da cicatriz emocional é a dor. Quando você tem uma cicatriz emocional, ela dói. Você perdeu um familiar, aquilo dói. É uma dor física, inclusive. Não é só psíquica, é física. E o que a neurociência nos mostra? Se fizer uma ressonância magnética, vai verificar que lá na região neuronal da pessoa vai ter toda aquela inflamação ali. E o que eles dizem? Que é semelhante, a amostra semelhante a como se a pessoa tivesse tido uma queimadura. Então, por isso que dói. Então, tem a dor. Então, eu sempre digo para os pacientes, nós só vamos verificar se você realmente se libertou desse processo quando ele não doer mais. Não doer na alma, não doer no seu coração, não somatizar no teu corpo físico, com dores, com patologias, com medos, com síndrome, com dificuldades. Então, nós temos que um dos sintomas, então, é a dor e a somatização dessa dor da alma, como a gente diz. Um dos sintomas é isso. E aí, nos trazendo dificuldades de comportamentos, de pensamentos, de reação, de simplesmente ficar bloqueada em algumas situações. Eu fico tão atrapalhada e não sei por que eu fico tão atrapalhada. As pessoas dizem, eu não sei por quê. Mas alguma causa tem. Alguma causa tem, né? E a dor é um dos sintomas que a gente verifica. Outra questão que vocês fiquem bem atentos. Quando existe, que vocês não passaram por um processo já há mais dias, há um longo tempo, e a cicatriz ficou, é que aquilo fica sempre vindo na sua mente. O pensamento, a imagem, aquela tristeza, aquela mágoa, aquele sentimento de medo que aquilo aconteça de novo, pânico, né? Então fica a questão emocional. A questão emocional é uma forma de você verificar se você tem uma cicatriz emocional ou crise de ansiedade. Aí toda vez que eu tenho que falar em público, eu fico com crise de ansiedade, né? Então nós temos que ver as reações emocionais também, tá? As reações emocionais. As reações psíquicas. As pessoas podem ter estresse, depressão, uma depressão crônica, há anos que tem aquela depressão e nem percebem, né? Então, são patologias que podem acontecer, certo? Agora eu vou então para as etapas, para como eu vou superar essa questão. O primeiro passo é a aceitação. Eu aceito que aquela pessoa me humilhou. Ela tem essa dificuldade, é dela. Talvez ela ficou com medo da minha concorrência, teve os motivos dela. Eu aceito que aquela pessoa fez aquilo ali. Até posso não entender, né? Mas eu aceito. Isso é dela, ela me humilhou. A aceitação é o primeiro passo, tá? O segundo passo é o perdão. Para eu tirar esse lixo que ficou em mim, né? Eu tenho que perdoar e me perdoar. Seria o segundo passo.
tá? O terceiro passo é ressignificar. Porque todo o conflito, para ele não se tornar patológico, né? Ele tem um tempo, ele não pode ser. Tem pessoas que não superaram, que estão há 20 anos. Já se tornou patológico, aquela cicatriz cada vez mais profunda, né? Então, todo o conflito deve ter um tempo. E eu tenho que buscar uma lição daquilo para ressignificar. Aí eu consigo superar, né? E até agradecer que eu tendo esse entendimento e que eu cresci com isso, certo? Mas é muito, muito importante que a gente tenha essa lucidez, tá? De ressignificar, dar um novo significado àquela situação, dar uma nova forma de ver aquilo, de sentir aquilo, de vivenciar e de me libertar daquela situação. Esses são os processos para a cura emocional. Mas a cicatriz emocional, quando o problema é mais grave, é mais sério, nós temos alguns passos. Nós temos os passos da psicoterapia breve. O que é a psicoterapia breve? Já diz o nome breve, né? A gente vai lá na fonte. A gente vai lá a nível de inconsciente com a psicoterapia, né? Para elaborar, ressignificar, fazer a disruptura neuronal do problema. Eu trabalho direto com isso há mais de 20 anos. Temos também a reprogramação mental, que aí é um trabalho que eu realizo com os meus pacientes em clínica, né? Onde a gente vai trabalhando, reprogramando mentalmente para a pessoa se reinventar, se libertar e buscar um novo, como uma borboleta, eu digo, que sai do casulo, tá? Quanto à reprogramação mental, eu agora, já neste mês de junho, vou voltar aos meus cursos presenciais. E eu escolhi o reprogramação mental, tendo em vista a demanda dos problemas que têm me aparecido, principalmente depois da pandemia, né? As pessoas estão precisando se reprogramar mentalmente. E nesse trabalho do meu curso, né? Ele vai ter várias etapas. E a primeira etapa é fazer essas disrupturas neuronais dos traumas, bloqueios, dificuldades, daquilo que está nos atrapalhando. Primeiro nós temos que fazer essa limpeza, né? Para começar a nos reinventar. Então, o primeiro processo do curso é isso. Outro trabalho que eu realizo também na área de neurociência, né? É a neurociência cognitiva comportamental. Porque as pessoas que têm cicatrizes emocionais, elas têm de cara desvios de comportamentos, vícios, hábitos, de pensamentos, de várias formas de agir, de se encolher, de se bloquear. Então, a gente precisa trabalhar a ação dela, né? Então, além de trabalhar a nível neuronal, além de trabalhar de nível emocional, nós temos que trabalhar a ação, o comportamento, para que ela consiga formar novos hábitos, novos caminhos, novos direcionamentos, reinventando as suas formas, ressignificando a cada dia, né? Este é um trabalho também muito interessante, certo? Então, gente, acompanhe o nosso programa Cure-se, que este mês todo nós estaremos com a inteligência emocional. E outra recomendação para nos libertarmos, nos curarmos emocionalmente é o autoconhecimento. Nós temos que buscar este autoconhecimento, nos conhecer.
é muito importante, um dos passos, né, da inteligência emocional, que é o autoconhecimento. Saber exatamente onde estão as questões, como fazer, como reagir, como buscar apoio, né? Então, de buscar esse autoconhecimento. Outra questão muito importante que a gente tem que dizer, que é a aceitação. Nós temos que aceitar que ainda nós não perdoamos ou não nos perdoamos. Então, esta aceitação, ela é muito importante, gente. No momento que nós aceitamos, é o primeiro passo para a gente curar-se emocionalmente. Aí a gente vai aceitar, vai buscar tirar o lixo com perdão e o ressignificar vai acontecendo naturalmente, né? Então acompanhe o nosso programa Cure-se, nós estamos com as meditações. Outra questão muito recomendada são as meditações, né? Essa semana nós estamos com a meditação muito legal, tá? E para a semana que vem nós teremos a meditação cura emocional. Não perca, estará nas redes, no YouTube, a meditação. Busque fazer esta meditação por 7 dias. Repita a meditação cure emocional que vai entrar no domingo, certo? Então eu faço esse convite para você. Muito obrigada e que Deus lhe abençoe e que seu anjo da guarda lhe ajude a tirar todo o mal que está no seu coração, a curar este mal, essa dor que o aflige, essas memórias, esses sofrimentos. Você merece ser feliz. Liberte-se, se abra à cura emocional. Muito obrigada.